É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal. Estas são as principais notícias. Famílias sinistradas no Bengo beneficiam de 18 mil toneladas de produtos diversos. A Assembleia Nacional ausculta a ministra do Ensino Superior sobre qualidade do subsistema em Angola. Do desporto, 1º de agosto e Petro de Luanda nas meias finais da Taça de Angola disputam clássico número 88. Da atualidade internacional, vice-presidente do Malawi vai enterrar depois de funeral de Estado. Jornal da Tarde, edição de segunda-feira, 17 de junho de 2024. Garanta técnica Rosário de Souza, edição de Janete Meio-Dia, apresentação de Edna Firmino. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Mais de 1.500 famílias das comunidades de Mabuba, 25 e Sassa Pedreira, no município do Dande, província do Bengo, beneficiaram de 18 mil toneladas de produtos diversos doados. Os beneficiários Teresa Carlos e Sebastião Neto louvaram a iniciativa. Essa ajuda eu estou a ver mesmo até Santo Sétimo, então mesmo bem. Estou a ver que a ajuda vai nos ajudar muito, porque nós estamos aqui numa situação muito difícil, de que houve a desabação das nossas residências, as nossas casas acabaram por cair e nós vivemos aqui na quarentena, na Ibate-Chapa, estamos aqui numa situação difícil. O administrador municipal do Dande, Domingos João, afirmou que a iniciativa levou a esperança aos sinistrados. Aqui temos cerca de 1.500 famílias, mas nós temos um todo mais de 30 mil famílias. Só que muitos ficaram em casa dos familiares, dos vizinhos, dos amigos, mas aqui temos este número que veio dos bairros da Mubumba, o bairro do Cawango, do Quixiquela, do Quitonhe, dos diversos bairros que estão aqui representados por todos os desalojados. Nós temos a agradecer porque, independentemente dos bens materiais, também nos trouxe a espiritualidade. Constatamos isso na alegria dos nossos deslocados que aqui estão. Por isso, em todos os momentos, isto é uma grande ajuda, é um grande reforço espiritual e acreditamos que as nossas populações começam a acreditar que a sociedade e a igreja em particular, principalmente a Reino de Deus, está conosco. A iniciativa é da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo o bispo Manuel Mendes, a ação reflete o cumprimento do papel da Igreja enquanto parceira do Estado. Para nós é uma satisfação e também é para nós a Unisocial e a Igreja do Reino de Deus, como parceira do Estado, darmos também o nosso contributo e apoio. É claro que sabemos que não conseguimos resolver todos os problemas, mas pelo menos estamos aqui para demonstrar que estamos juntos e juntos poderemos ir mais longe. Já para o bispo, a iniciativa da Igreja Universal do Reino de Deus, segundo o bispo Manuel Mendes, já para o bispo Alberto II, o gesto representa o cumprimento do ensino de Jesus Cristo. À medida em que estamos a cumprir o mandamento do nosso Senhor Jesus que diz ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura, mas nós sabemos que só a palavra não é suficiente, uma vez que essas pessoas se encontram em necessidade extrema. Nós sabemos das sinistralidades que houve cá no Bengo e a igreja então se mobilizou junto da Unisocial para fazermos chegar aqui alguns donativos e podermos então acalentar também o coração desse povo sofrido, desse povo que nesse momento se encontra numa situação muito difícil.
Ouvíamos o bispo Alberto II da Igreja Universal e a Igreja Evangélica Congregacional em Angola, em parceria com o Gabinete da Ação Social e Igualdade do Gênero, realizou neste domingo o programa Lar e Famílias. Os detalhes são com a Brígida Icala. O projeto tem como objetivo potencializar as famílias em matéria de educação cristã, educação de filhos e, acima de tudo, nutrir o respeito, o amor ao próximo e a empatia no seio da sociedade, afirmou o secretário do projeto, Lopes Arthur. Pretendemos que o governo fique assim ligado nesse projeto, na questão de ajuda, porque é um bicho de sete cabeças para nós. Vimos que ainda a nossa igreja não é tão conhecida para muitos. É só olhar, se alguém sair do AMBO, alguém vir do BIE perguntando, é um pouco difícil, mas com esse projeto é mais-valia, não só pela igreja, mas olhando pelos temas também pela sociedade, porque são os membros da igreja que fazem a sociedade. A diretora do Gabinete Provincial da Ação Social, Família e Igualdade de Gênero, Esther Vumbe, disse que eventos dessa magnitude ajudam as famílias a agregarem valores. Esse evento é totalmente valioso porque toca a primeira instituição que se chama família e estamos agradecidos pela igreja por ter proporcionado esse momento e acreditamos nós que cada um de nós que aqui sai, claro, vai ter que disseminar e é essa responsabilidade que nós temos que carregar, todos nós, todas nós que aqui estamos, por ouvirmos palavras miúdas, palavras sem tabus, palavras que possam agregar valores nas famílias e queremos que essas famílias todas que aqui beneficiaram dessa formação pudessem sim disseminar ao longo das nossas comunidades. Por outro lado, o pastor Américo Ossi chama atenção aos desafios que as famílias têm estado a ultrapassar nos últimos tempos. Tivemos este pensamento olhando para os conflitos, as dificuldades que as famílias, começando pela igreja, e na sociedade, de uma forma geral, tem estado a vivenciar, olhando também para a questão das famílias vulneráveis. É nosso desafio, enquanto igreja, olhando para esta franja da sociedade. Então, urgiu a necessidade de lançar da igreja para a sociedade este projeto de Lar e Família, de maneiras a consolidarmos e solidificarmos as famílias, quer cristãs e não só, na rocha verdadeira que é Cristo Jesus, de maneiras que a Igreja Evangélica Congregacional Caldo Mochico tenha uma palavra a dizer face aos vários desafios, aos vários problemas, não só espirituais, mas também sociais, que temos estado a ver e a vivenciar dia após dia. Lopes Arthur apela aos munícipes que procurem por uma igreja para que assim consigam orientação sobre vários assuntos. Tendo líderes que não têm vergonha de falar sobre a sexualidade e assim outros problemas que assolam a sociedade, é muito importante porque ajuda. Como nós dissemos, um membro da igreja, na verdade, faz parte da sociedade. E se a família hoje ser unida, é a sociedade que sai a vencer. Falando a verdade, alguns interpretam diferente. Mas a partir de hoje falaremos somente a verdade para os nossos filhos, para que não venham crescer com dúvidas e assim faz bem à sociedade. A Igreja Evangélica Congregacional em Angola, em parceria com o Gabinete de Ação Social e Igualdade de Gênero, realizou neste domingo o programa Lar e Famílias. Mais de 250 crianças vulneráveis beneficiaram de um almoço solidário organizado pela Associação Alma no município de Cacoaco, na zona do Belo Monte, especificamente no bairro da Paz. A iniciativa ocorreu como parte das celebrações do Dia da Criança Africana, com o objetivo de oferecer um momento especial de apoio às crianças da comunidade. Os menores Samuel Feliciano e Isabel Antônio agradeceram o gesto. Estou sentindo tão bem, é um bom dia para todas as crianças africanas. Que são boa coisa até que fizeram isso. Que todos continuam sempre assim, que essas coisas que estão a fazer aqui estão melhor para todas as crianças. Estou sentindo melhor porque estamos agradecidas para Deus que nos deu mais a melhor de vida. Para ficarem bem, brincam mesmo bem, ficam mesmo bem. A iniciativa da Associação Alma serviu de ensino para a criação de uma futura cozinha comunitária na zona, segundo o coordenador da organização, João Catanha.
Na verdade, queremos almejar que esteja mais de 300 crianças. Nós estamos em um balão de ensaio, não é? Para que futuramente nós vamos colocar a cozinha comunitária. Juntamos já balanço de ensaio e a data comemorável da criança. Entretanto, o bairro enfrenta dificuldades de acordo com a presidente da Comissão de Moradores. Segundo o presidente da Comissão de Moradores, Marcela Bango, as famílias enfrentam dificuldades incluindo altos índices de malnutrição infantil e carência de um centro médico na região. O hospital está muito distante. O hospital que nós temos aqui é até na Via Expresse, que é o hospital municipal. Só estamos aqui com alguns centros de saúde e não abastece assim condições. O que nós queremos é pelo menos essa ajuda de dar o pequeno almoço nas crianças que a Almagé nos beneficia. Queremos também assistência médica para as crianças. Mais de 250 crianças vulneráveis beneficiaram de um almoço solidário organizado pela Associação Alma no município de Cacoaco, na zona do Belo Monte, especificamente no bairro da Paz. E seguimos a incentivar a leitura. A infância ajuda os menores a terem um desenvolvimento acentuado do seu intelecto, imaginação e criatividade. Por essa razão, o Executivo implementou neste ano o Plano Nacional de Leitura. Os dados são com a Vinícius Mateus. Se também elas eram palavras negras. Como diz o velho ditado, quem lê um livro nunca é a mesma pessoa. O universo da leitura é vasto e encantador. Afinal, por cada página virada, uma história é contada, uma vida transformada e um ser é formado. Com apenas 10 anos, a pequena Lúcia conta o que tem aprendido com os livros que lê. Foi um livro que eu li, que foi Tenho Saudades dos Meus Pais. O livro conta a história de uma menina que ela morava com os seus pais numa aldeia muito pobre e depois os pais morreram. Primeiro morreu o pai, depois morreu a mãe. É uma história muito triste. Acho que as crianças, elas devem ler os livros porque os livros são a nossa salvação. A escritora Domingas Monte destaca o papel dos pais no incentivo à leitura. Tem então esse papel importante na instrução, na educação, em mostrar quais são os livros que as crianças devem ler, porque também existem livros especiais que as crianças devem ler e os pais é que devem indicar esses livros. Por outro lado, a ministra da Educação, Luísa Grilo, disse que a introdução do Plano Nacional de Leitura é um dos mecanismos do Executivo para incentivar a leitura na infância. Nós, em termos de ano da educação, estamos a lançar o programa Aprendizagem na Idade Certa. E o nosso desafio é fazer com que todas as crianças que concluam a segunda classe sejam capazes de ler e fazer um texto simples, escrever um texto simples. Domingas Monte fala dos benefícios da leitura para os mais pequenos e chama a atenção dos cuidados a ter durante o processo de incentivo à leitura. Os benefícios, então, é que nós teremos crianças mais desenvolvidas em termos de intelectualidade, em termos de vocabulário, em termos de compreensão, em termos de interpretação. Porque o pai que deve escolher os livros deve saber do conteúdo dos livros para que possam ser disponibilizados para as crianças. Agora, política de Angola e do mundo. Foram hoje a enterrar os restos mortais do antigo primeiro-ministro, deputado e diplomata França Van Dunen, que morreu na passada segunda-feira vítima de doença em Lisboa, Portugal. Várias entidades prestaram a última homenagem a França Van Dunen, incluindo o presidente da República, João Lourenço. Este é um assunto para continuar a acompanhar nos serviços de informação da Rede Girassol. A ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Bragança, está a ser ouvida pela 6ª Comissão de Trabalho da Assembleia Nacional. A audição acontece no quadro da função fiscalizadora da Casa das Leis. Direto do Parlamento angolano está o Custódio Jacinto, que entra a seguir com dados. Custódio, boa tarde. Boa tarde, saudações também a toda a audiência da Rede Girassol. De facto, continua a decorrer
esta audiência a Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança. A audiência que foi solicitada pela 10ª Comissão de Trabalho Especializado da Assembleia Nacional. Em cima da mesa estão a ser discutidos ou analisados assuntos como a qualidade de ensino no nosso país, o número de professores estrangeiros em Angola, bem como a cota destinada para a investigação científica e os processos de acreditação e homologação de estudos do ensino superior em Angola. Em relação ao primeiro tema, qualidade de ensino versus número de professores estrangeiros no país, questiona-se à Ministra do Ensino Superior por que razão ainda existe um número elevado de professores estrangeiros se nos últimos anos o Estado angolano, particularmente o Governo, tem investido na formação de novos quadros através do envio de 300 estudantes de méritos para os estrangeiros, para a formação a nível de mestrado, pós-graduação e até mesmo doutoramento para suprir as necessidades neste setor do subsistema de ensino. Questiona-se também a Ministra do Ensino Superior por que razão o país continua a ter déficit para a investigação científica se instituições nacionais e estrangeiras têm destinados somas avultadas em dinheiro suficiente ou não. Os deputados acreditam que é um outro assunto, mas a verdade é que há dinheiro para a investigação científica, mas as instituições de ensino superior continuam a queixar-se da falta deste dinheiro. Perguntou-se à ministra qual é o problema de facto, porque a razão é que não há investigação científica no nosso país, se há professores capacitados para o fazerem. Perguntou-se também à ministra do Ensino Superior por que razão continuamos a ter dificuldades para a homologação homologação e acreditação de estudos tantos feitos a nível do nosso país, bem como os feitos lá fora. Pergunta-se também à ministra quais são, por exemplo, os métodos usados, embora existam critérios definidos para que um estudante angolano, por exemplo, se beneficie de uma bolsa de estudo, mas questiona-se de facto quais são os critérios por trás dos que já são conhecidos para que jovens angolanos e não só possam beneficiar-se de bolsas de estudos para o ensino superior. Na verdade, é uma audição voltada para a qualidade do ensino superior, para o resumo ou então para o balanço que a ministra faz do seu mandato, sendo que foi ministra do Ensino Superior no mandato anterior, 2017 a 2022, e continua a sê-lo neste segundo mandato do presidente João Lourenço, enquanto chefe de Estado e titular do Poder Executivo. Nós vamos continuar a acompanhar esta audição, que já leva cerca de 2 horas desde que teve início. Não há uma hora exata para o término, mas o certo é que nós vamos acompanhar e nos próximos serviços de informação traremos mais pormenores em torno desta audição. A partir da Assembleia Nacional, Custódio Jacinto, boa tarde. Chegou a hora dos destaques do desporto. O 1º de agosto está nas meias finais da Taça de Angola em futebol. O Clube Militar derrotou o Cabo Escorpo do Palanca por 2 bolas sem resposta. Quem também está nas meias finais da Taça de Angola é o Petro de Luanda, ao vencer o Desportivo da Lunda Sul por 1-0 e fica perto de fazer a revalidação do título. Julinho apontou o único golo da partida aos 87 minutos de grande penalidade. Rui Andrade e a equipa terminam 24 horas de Le Mans em 15º lugar. Euro 2024, Inglaterra sofre, mas vence com golo de Jude Bellingham. Mais desporto você acompanha mais daqui a pouco no Desportivo Grande Jogada. And now, the news.
notícias. O mundo em notícias. O mundo em notícias. O falecido vice-presidente do Malawi será enterrado nesta segunda-feira no seu distrito natal, Ncheu, 180 quilômetros a sul de Lilongwe. Saulo Chilima, de 51 anos, e outras 8 pessoas, incluindo a ex-mulher do antigo presidente do Malawi, morreram quando um avião de 2 hélices caiu numa área montanhosa e florestal devido ao mau tempo. Um serviço estatal foi realizado no sábado, liderado pelo presidente do país, Lázaro Chakwera, para prestar homenagem ao vice-presidente. As autoridades do partido político Movimento de Transformação Unida de Chilima criticaram a resposta do governo como lenta e disseram que não havia transponder no avião, o que é preocupante para uma aeronave que transportava uma delegação de alto nível. Chilima e Chakwera lideraram Malawi em circunstâncias incomuns. Ambos concorreram à presidência em 2019 como candidatos da oposição, mas uniram-se para contestar os resultados eleitorais em um tribunal por irregularidades e venceram. Depois de vencerem a repetição das eleições, a primeira vez em África que um resultado eleitoral anulado pelo tribunal resultou numa derrota para o presidente em exercício. O primeiro-ministro israelita decidiu dissolver o gabinete de guerra criado após o ataque de 7 de outubro do Hamas e que servia essencialmente para consultas sobre os temas mais sensíveis levantados pelo conflito na faixa de Gaza. Segundo Benjamin Netanyahu, o gabinete foi um acordo de coligação com Gantz a seu pedido. Uma vez que Gantz saiu, já não há necessidade de o ter. O primeiro-ministro israelita excluiu assim a possibilidade de ser formado um novo gabinete de guerra com a participação dos líderes dos partidos da coligação no poder, uma ideia avançada pelos ministros da extrema-direita Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, que têm respectivamente as pastas das finanças e da segurança nacional. E é com a página internacional que colocamos um ponto final à edição deste jornal. Recordo que foi destaque. Famílias sinistradas no Bengo beneficiam de 18 mil toneladas de produtos diversos. A Assembleia Nacional ausculta a ministra do Ensino Superior sobre qualidade do subsistema em Angola. Desporto, 1º de agosto e Petro de Luanda nas meias finais da Taça de Angola disputam o clássico número 88. Da atualidade internacional foi destaque: o vice-presidente do Malawi vai enterrar depois do funeral de Estado. Jornal da Tarde, edição de segunda-feira, 17 de junho de 2024. Garantiu a técnica Rosário de Souza, editou a Janete Meio-Dia, apresentou a Edna Firmino. Boa tarde, a seguir tem grande jogada. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.